além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa de debates aqui da Musical FM e você está sendo privilegiado de acompanhar este debate aqui na Rádio Musical FM 105.7. Bom, você também pode nos acompanhar pelo YouTube da Rádio Musical FM e também você que ainda não curtiu, você que ainda não segue a página e o nosso Instagram, passe a fazê-lo agora. Aproveita esse momentinho aí, enquanto nós estamos iniciando o programa, e já segue o nosso Instagram Rádio Musical. Lá no @FM Rádio Musical. Esse é o Instagram aqui da Rádio 105.7. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita também para se inscrever no canal da Rádio Musical FM e você vai ter a oportunidade de acompanhar todos os programas e principalmente os nossos debates aqui, que são apresentados pelo nosso querido e ilustre amigo pastor César Cavalcante, que hoje não está presente, obviamente. Eu estou aqui não para substituí-lo, mas para representá-lo. Olha só que tarefa difícil, né? Representar o nosso âncora maior, que é o pastor César. Um abraço a ele e a toda a sua família e também a toda a equipe Musical FM, a toda a técnica de som, os nossos queridos que estão aqui envolvidos para que esse programa aconteça com excelência, como sempre temos visto. Muito bem, hoje o tema vai pegar fogo, você já deve estar aí atento, porque chama-nos a atenção, um tema extremamente polêmico, um tema, olha, que vai dar o que falar. E já peço para você também, já que você está ligado conosco aí, tanto pela rádio ou pelo YouTube, para fazer a sua votação. É isso mesmo, você pode votar e dar a sua opinião.
O nosso tema hoje é o seguinte: as crianças que morreram sem Cristo vão para o inferno? Olha que tema difícil. As crianças que morreram sem Cristo vão para o inferno, ou seja, elas não terão salvação? Então, você tem a oportunidade de votar. Vote aí na nossa enquete. Olha aí, a nossa enquete, neste exato momento, 87% dos nossos internautas votaram que não e 13% deles votaram que sim. Então, nós temos aí uma votação aí distante uma da outra, né? Um diferencial. Vamos ver qual dos nossos debatedores está a favor e qual está contra. Claro que existem várias implicações e nós vamos ouvir cada uma delas através dos nossos queridos convidados que eu passo a apresentar agora. Bom, aqui do meu lado direito temos o pastor Carlos Wagner. Ele é pastor da Igreja Evangélica Sal e Luz, é mestrado em teologia, não é isso, pastor? Sim. Pela faculdade Mackenzie e foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico Ferreira. Pastor Carlos Wagner, seja muito bem-vindo. Graças a paz, pastor Rodrigo, graças a paz, pastor Vitor, a todos os amigos e irmãos que estão nos ouvindo agora nesse momento. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês e todas as vezes que vemos aqui nós aprendemos, conhecemos, compartilhamos informações. Tenho certeza que a audiência da Musical vai levar hoje informações a muitas pessoas. Estou na desvantagem hoje pela primeira vez, só 13% acredita que sim, né? 80 e tantos % não. Mas acredito que vai ser um debate muito bom, que vai produzir resultados positivos para instruir e informar os irmãos. Amém. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. E também, aqui do meu lado esquerdo, está o pastor Vitor Couto, ele que é bacharel em teologia pela Universidade Mackenzie também, mais um mackenzista, né? Também licenciado em História pelo Centro Universitário Claretiano e também licenciado em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu. É professor de teologia pelo Instituto Teológico ADSA Brasil, Assembleia de Deus Santo Amaro, é isso? Isso. Muito bem. E atualmente mestrando em Teologia e em Divindade pela Faculdade Internacional em Teologia Reformada e é membro da Assembleia de Deus Ministério Santo Amaro, como eu já acabei de dizer. Então, seja muito bem-vindo, pastor Vitor Couto. Amém. Graça e paz a todos os nossos ouvintes. Graça e paz, pastor Rodrigo. Meu nome é Vitor Rodrigo, né? Então também tenho Rodrigo no meu nome. Prazer em poder conhecer, estar aqui na programação. Amém. Com o pastor Carlos também, a qual nos conhecemos. Satisfação enorme poder estar aqui. É com muita alegria que pretendemos, à luz da Bíblia, poder dialogar sobre um assunto muito polêmico, um assunto muito delicado, em que certamente vai contribuir para o reino do Senhor. E eu quero agradecer já aqui a minha família, agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Fábio Filho também, radialista aqui, amigo nosso, e a todos nossos amigos que estão aí acompanhando. Espero poder contribuir da melhor maneira possível sobre o tema proposto. Maravilha, muito bem. Então você já viu aí que os nossos convidados são de altíssimo nível e com certeza o debate também estará em altíssimo nível. Vamos aprender bastante hoje sobre este assunto soteriológico, um assunto difícil, como já dissemos, um assunto polêmico, porque envolve salvação, né? Então, todas as vezes que envolve salvação, a gente tem uma dificuldade muito grande para poder raciocinar, explicar, expressar, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a salvação é departamento divino. Mas a Bíblia tem os seus textos, os seus versículos que falam a respeito desses assuntos que são para nós muitas vezes misteriosos, e nós vamos tentar descobrir através desses textos qual deve ser a opinião correta a respeito do assunto. Só para introduzir aqui para os nossos queridos ouvintes e internautas, a respeito da salvação das crianças, existem pelo menos 5 opiniões mais conhecidas. Eu vou citá-las aqui para vocês se inteirarem no nosso debate de hoje. Primeira posição ensina e defende que o batismo na infância garante a salvação da criança. Olha só, então, criança que foi batizada na infância, ela já está salva, está tudo resolvido. A segunda posição defende que a fé dos pais garante a salvação daquele que morre na infância. Então é outra opinião também muito interessante.
A terceira posição é que as crianças eleitas, esta é a posição da Confissão de Fé de Westminster. Então, vocês já sabem que é um calvinismo mais rígido, né? As crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo por meio do Espírito. Olha só, então aí que tem envolvendo, né, as crianças eleitas. Quarta posição ensina que todo infante, toda criança é salva, porque a obra de Cristo apagou a culpa de Adão de todos, menos a natureza pecaminosa, culpa imputada apenas por pecados pessoais no estado de consciência. E, por último, a quinta posição defende que todo infante é salvo, toda criança é salva, porque embora a obra de Cristo não apague a culpa de Adão de todos, esta culpa de Adão de todos, esta culpa não é imputada imediatamente, mas apenas quando a pessoa chega ao estado pleno de consciência. Então nós temos majoritariamente essas 5 posições, que são as mais conhecidas, mas nós vamos conhecer agora a opinião dos nossos convidados e vamos saber se coaduna-se, né? Se está associada a alguma delas que nós citamos aqui. Então vamos começar com o pastor Carlos Wagner, que nasceu primeiro, né, pastor Carlos Wagner? Então vamos dar honra a quem tem honra. Obrigado. Então, por favor, pastor, diga para nós aí, já na sua palavra introdutória, qual a sua opinião sobre o tema As crianças que morreram sem Cristo vão para o inferno? Muito bem. Antes de continuar, eu queria deixar um abraço para os nossos irmãos da Igreja Sal e Luz, né, que sempre nos ouvem, nos acompanha, e seria injusto da minha parte não cumprimentá-los aqui hoje, assim como também a minha família. O tema, como já foi falado aqui, é um tema TNT, né? Bem delicado, complicado, envolve questões soteriológicas e ramatiológicas e que precisam ser discutidas de maneira bem madura e com contexto bíblico-teológico. No meu ponto de vista, a princípio, sim, as crianças serão salvas, ainda que a pergunta, né, é uma pergunta bem complexa, as crianças sem Cristo, né, irão para o inferno. Parece-nos que intencionalmente nós vamos entrar numa questão infralapsariana, né, e arminiana também. E no meu ponto de vista, sim, as crianças elas receberão a salvação, porque como o senhor citou a última questão, a última tese, né, são cerca de 5, mas podemos chegar até 10 questões que tratam desse tema. A quinta citada pelo senhor, na minha opinião, é a mais viável. As crianças, elas não têm a consciência do pecado, né? Levando em consideração que criança aqui tem a ver com o período da inocência, né? O contexto de criança aqui é um contexto da inocência, de um período em que elas não têm consciência do ato pecaminoso ou da herança pecaminosa de Adão. A Igreja Católica, que é a igreja matre do cristianismo, a partir de Gregório V, por volta do 4º século após Jesus, definiu, através desse Papa, que o limbo infatori definia como as crianças que morreram sem serem batizadas, que elas passariam, então, por uma purificação pós-morte para receberem o céu. Porém, agora, em cerca de 20 de abril de 2020, o Papa definiu que essa tese caiu por terra e que todas as crianças não seriam, então, condenáveis se estas não têm consciência do pecado. Então, no meu ponto de vista, pastor, introdutoriamente, eu acredito que as crianças, por possuírem a inocência, não têm a consciência do pecado de Adão, como nós temos, elas não podem ser imputadas como culpadas, visto que a regra de Deus, segundo as Escrituras, é que Deus não tem um inocente por culpado e nem tem um culpado por inocente. Então, baseado nesse ponto de vista, eu não classifico a criança como uma personalidade ciente, consciente do mal, por isso não pode ser julgado como condenado. Muito bem, então nós temos aqui já a opinião do pastor Carlos Wagner, da Igreja Sal e Luz, de que as crianças que morreram sem Cristo, elas não irão para o inferno. Correto. Não irão para o inferno. Vamos ouvir agora a opinião do pastor Vitor Couto a respeito do tema. Por favor, pastor, fique à vontade. Essa questão é bem interessante, porque a pergunta fala que morreram sem Cristo.
A minha opinião vai muito de encontro com a opinião do pastor Carlos. É muito próxima, mas eu acredito que a gente vai diferir em alguns elementos. Por quê? Porque eu não acredito que possa haver salvação em hipótese alguma, se não for por meio de Jesus Cristo. Agora, a questão uma criança não tem como aceitar, por meio da fé, o Senhor Jesus Cristo, uma vez que uma criança de 2 anos ainda não tem a capacidade cognitiva de entender os elementos da fé. Então, nesse sentido, sim, eu acredito que ela vai ser salva. Todavia, por conta de Cristo. Ainda que os pais delas não venham a ser necessariamente cristãos. Então, conforme foi dito aí, na questão da eleição, tem uma das posições, né, mais voltada ao calvinismo, que diz que apenas os filhos dos eleitos serão salvos. E os demais serão rejeitados. Essa visão eu discordo. Então, a visão que eu tenho é que as crianças, e aí também a gente precisa definir qual a idade para a criança. Por quê? Até 11 anos é criança, aqui no Brasil. Só que no texto bíblico, a gente vai ver que Jesus garantiu a salvação de todas as crianças a partir até um determinado período. E é sobre isso que eu quero discorrer aqui. Então, a gente vai ver passagens bíblicas que quando Jesus fala que das crianças é o reino dos céus, nós vamos analisar à luz do texto bíblico que criança ali são infantes, bebês, são crianças de peito, são crianças pequenas. Então, imagine, por exemplo, uma criança com 7 anos. Esta criança com 7 anos, se ela tiver suas capacidades mentais normal, ela sim pode ser condenada. Uma vez que ela, ainda que não tenha toda a capacidade cognitiva racional desenvolvida, ela já consegue praticar o pecado. Então, eu gosto de dizer o seguinte: Deus, ele seria justo e bom se ele não decidisse salvar ninguém. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Se Deus decidisse salvar apenas alguns, Deus continua sendo Deus. E se ele decidir salvar todos, ele vai continuar sendo Deus. Então, eu não trabalho com a ideia de colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer Deus tem que trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque Deus é soberano. Agora, a palavra de Deus nos diz que ele decidiu salvar todas as crianças, mas sempre por intermédio de Cristo. Mas uma criança, imagina um povo originário, os indígenas, que nunca ouviram falar do evangelho, e aquela criança morreu, ao nascer já morreu. Essa criança vai para o céu. Mas ela vai para o céu por conta de Cristo. Nunca é sem Cristo. Então, para isso, eu quero pegar 2 textos bíblicos. João 14, 6, em que Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Atos 4, 12, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe, em hipótese alguma, salvação a não ser por graça, por intermédio de Jesus Cristo. Mesmo de uma criança que não tem os seus pais cristãos. E é por isso que é graça. Então, aí depois a gente vai desenvolver aqui os demais pontos. Perfeito. Muito bem. Pastor Carlos Wagner, vou começar aqui fazendo uma pergunta para o senhor, depois faço outra pergunta para o pastor Vitor. Pois não. Quando as pessoas pensam nesse tema, geralmente vem à mente, principalmente quem estuda teologia, né? A questão do pecado original, né? Mas também, quando Jesus diz que das crianças é o reino dos céus. Correto. Né? Como é que a gente consegue fazer essa conexão entre essas duas coisas, essas duas questões teológicas e bíblicas? Perfeito, pastor. Como eu falei adiante, o senhor tratou, a questão toda envolve a soteriologia, né? É uma questão soteriológica. Jesus declarou em Mateus 19, 14, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Esta expressão, quando nós puxamos aqui para o grego, né, a expressão criancinha citada em Marcos 10, 14, no grego é brepos, né? Que puxado do hebraico, porque há algumas raízes da expressão do hebraico rolá, literalmente é o telazon, quer dizer, aqueles que, segundo a visão rabínica, dos 0 aos 14 anos de idade, que ainda não possuíam a capacidade intelectual de julgar entre o bem e o mal.
E está interessante, um rabino deixou uma expressão aqui muito interessante, que essa expressão telazon faz indicação ou referência a uma criança sem o intelecto formado. Quer dizer, tem ainda um intelecto uniforme, não formado. Esta criança, então, não tem capacidade de julgar. O senhor falou que a salvação é somente em Jesus. Eu concordo. Não discordo desse ponto. No entanto, no Antigo Testamento, nós temos aqui, e eu quero basear hoje o meu argumento todo nessa questão, de dois pontos interessantes. Primeiro, a bondade de Deus não é questionável aqui. Deus é bom em todo tempo. E eu acredito que o senhor concorda comigo. Claro, perfeitamente. O julgamento de Deus é justo em todo tempo. Ainda que, segundo Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Perfeito. No entanto, quando a gente vem aqui para um argumento da inocência, em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39, Deus falou para Israel que estava no deserto, através de Moisés: os vossos filhos entrarão gratuitamente na terra. 1,39 de Deuteronômio. Eu não vou julgá-los, porque são inocentes, né? Quer dizer, Deus já levou em consideração o fator inocência na entrada daquele povo que saiu do Egito para a terra prometida. Assim como também em Isaías 7, 15 e 16, a Bíblia deixa claro quanto à questão da inocência, né, daqueles que ainda não têm a consciência do pecado. São inocentes quanto ao bem e o mal. Aí Deus fala: eu vou julgar Israel, mas não as crianças, porque essas não sabem julgar entre o bem e o mal. Só com esses dois versículos, eu já tenho aqui um aparato para entender que Deus leva em consideração a inocência das pessoas. Quando esta pessoa ela é inocente dos seus pecados, diferente de um adulto, sendo cristão ou não, que tem a consciência de que está sendo certo ou errado o que está fazendo. Uma breve conversa deixa claro isso. Agora, uma criança, não. Então, quando Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, Jesus estava dizendo: estas crianças possuem uma qualidade que o pai e eu, assim como o pai, admiramos: a inocência. Elas não têm a consciência do pecado. E aí ainda vai mais longe, ele fala: porque das tais é o reino de Deus. Quer dizer, ele passou a régua ali, pastor Vitor. O reino de Deus pertence a essas crianças. A visão infralapsarianista diz, que é uma visão igual a do Westminster, que é uma visão extremista do calvinismo, que as crianças escolhidas são salvas, as não escolhidas estão condenadas, visto que todo ser humano diante de Deus é injusto. Concordo com isso. Só não concordo com o ponto de que define a condenação de crianças baseada em uma escolha, tá? A inocência da criança não justifica a condenação dela. Pelo contrário, a inocência da criança justifica a criança para a salvação. E é disso que Jesus está tratando aqui. E é sobre isso que eu queria basear o meu argumento hoje. Que a inocência, segundo as Escrituras no Antigo Testamento, é um meio pelo qual dá uma carta de salvação para os inocentes. E quando a gente vai na teologia paulina, Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 9, que Deus não julga o inocente. O inocente de Deus está livre. Isso inclui os que têm deficiência mental, inclui os que... um índio que nasceu lá no meio da Amazônia, não conhece a população, as pessoas informadas como nós, que estão vivendo lá no meio do mato, que entendem apenas a cultura básica deles. Essas pessoas são julgadas segundo as suas obras, que é uma outra questão que eu quero tratar aqui hoje. O que condena os homens é as más obras que eles praticam, mas conscientemente. Deus não vai condenar um homem por más obras que esse cometeu sem estar consciente delas. Logo, Deus é justo. O senhor concordou com isso. Não há como colocar na regra de Deus a injustiça. Deus é justo. Okay. Se Deus é justo, logo Deus não vai ser injusto em condenar um inocente. Ok. Pastor Vitor, pastor Carlos Wagner agora entrou num assunto interessante. Sim. Pelo que eu entendi aqui, ele afirmou que há pessoas que são inocentes e por conta disso elas não podem ser julgadas e condenadas. Sim. É isso mesmo, né, pastor? Exatamente. Pastor Vitor, então existe essa possibilidade mesmo, biblicamente falando, de alguém ser inocente diante de Deus? Não. Mesmo uma criança? Não. Como é que o senhor vê isso? Esse é um ponto que eu até anotei aqui. E aí eu faço uma pergunta para o pastor e já vou comentar em cima disso. Se as crianças são inocentes, então elas não precisam do sangue de Jesus para salvá-las. Porque o senhor citou Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 39, que diz lá que as crianças são inocentes. Bom, a gente precisa entender sobre o que elas são inocentes.
o texto não está se referindo em questões soteriológicas. O texto está dizendo que elas são inocentes do pecado do povo de Israel lá no deserto, quando o povo murmurou no deserto, quando o povo duvidou da entrada na terra prometida, ficou com medo dos gigantes. Então elas são inocentes porque elas não tiveram a mesma culpabilidade ou nenhuma culpa do pecado dos seus pais. Todavia, se eu afirmar que crianças são inocentes, então uma criança que estará no céu, porque todos nós concordamos que as crianças estarão no céu. Eu acho que a gente vai discordar aqui do mérito e também da idade. Por isso eu pretendo chegar nesse ponto. Então uma criança pode chegar lá no céu e dizer, bater no seu peito e dizer: eu estou aqui porque eu sou inocente e eu não precisei do sacrifício de Cristo para a minha vida. Então isso seria uma contradição biblicamente, porque eu não consigo conceber ninguém no céu a não ser por intermédio do sacrifício expiatório de Cristo. Ou seja, a criança não é inocente. Todavia, a graça de Cristo alcançou elas. E aí, eu gostaria também de perguntar ao pastor Wagner, se a criança é inocente, como justificar Provérbios, capítulo 20, versículo 11, e Salmo 58, 3. Então, quero ver esses dois textos rapidamente. Leia aí, por favor, leia. Se a criança... Porque a concepção majoritária das pessoas é que a criança não tem pecado. Então, Provérbios 20, 11 diz assim: até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro ou reto. Então aqui o texto deixa claro que ela pode fazer algo puro e reto ou não. Mais forte do que isso, porque alguém pode falar assim, não, aqui é a criança já crescida. Olha o que está escrito em Salmo 58, versículo de número 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Outras traduções vai falar desde o ventre, desde a madre. Ou seja, antes delas nascerem, os ímpios já se desviam. Nascem e já descaminham proferindo mentiras. Então, se uma criança é inocente, como justificar esses textos que mostram pra gente que a criança já nasce não só com a tendência do pecado, com base porque o pecado original não é só tendência pecaminosa, é o pecado introjetado dentro do ser humano. Como, então, essa criança que já nasce, ela é inocente, mas ela comete pecado? Ela é inocente, mas as ações dela já podem ser vistas como boas ou más. Ok. Pastor Wagner. Vamos lá. O senhor falou sobre a inocência aí, por isso que eu trouxe à baila o tema, porque, assim, quando a gente fala de inocência de índios, como o senhor citou, a gente entra num caminho muito perigoso. Por quê? Porque se uma pessoa que não ouviu o evangelho, né? Como acontece com muitas pessoas no mundo inteiro. Citada como inocente pelo senhor. Então, mais correto não seria a gente não enviar missionários para pregar para elas, já que elas estão inocentes e elas já estão salvas por isso? Então, se a gente envia um missionário, a gente vai acabar atrapalhando, porque ela pode rejeitar a mensagem e agora ela vai ser condenada, sendo que ela já estava salva sem o missionário? Vamos lá. O senhor entendeu a pergunta? Entendi. São três perguntas. Vou responder a partir da sua, pastor Rodrigo. Não dá para distinguir uma pessoa inocente e culpada, sendo essa adulta, se não for baseado nas suas obras. Porque o ser humano tem comportamentos e comportamentos. Há pessoas que por natureza têm um comportamento ruim e há pessoas que por natureza têm um comportamento melhor, não bom. Logo, segundo as escrituras, as pessoas serão julgadas exatamente pelos seus comportamentos. Está no capítulo 1, versículo 18 a 22 de Romanos. É as atitudes das pessoas que vão condená-las. Jesus fala assim, eu na verdade sei que o Pai não vos condena. Eu também não vos condeno. O que condena vocês são as suas atitudes, os seus comportamentos. Capítulo 7 do Evangelho de João. Logo, o que Jesus deixa claro, que o que condena o homem são suas ações, são suas atitudes, são o seu comportamento. É claro, é evidente que não dá para definir que só há salvação pelo Evangelho por Cristo. Por quê? Porque o Evangelho está agora se expandindo a todos os povos. Mas, por muitos anos, o Evangelho era limitado a um pequeno grupo. Tá? Vamos levar em consideração a história da igreja, quando a igreja começou lá em Jerusalém, né? Por volta do ano 100, mais ou menos 10% da população mundial tinha ouvido o Evangelho. Logo, o que aconteceu com essas pessoas que não ouviram o Evangelho? E com aquelas que não conheceram Cristo em períodos anteriores a Jesus?
O que dizer? A segunda questão, então, tratada pelo senhor do capítulo 1, versículo 39 de Deuteronômio. Ali fica claro que a questão é martiológica, é soteriológica. Por quê? Porque os que morreram no deserto, conforme Números capítulo 24, morreram porque murmuraram contra Deus, morreram porque pecaram contra Deus. Este pecado não só livrou eles não só tirou eles do paraíso, da terra prometida, mas também dos céus. Porque Paulo fala isso no capítulo 10, que a murmuração daquele povo levaram eles à condenação. Moisés também morreu no deserto, ele não foi salvo? Morreu, mas Moisés teve um comportamento distinto. Ele não foi à terra prometida, uma pergunta boa, mas ele não foi à terra prometida porque Moisés estava no final da sua carreira, 120 anos de idade. A esperança de Moisés é que a terra seria um lugar de descanso, e nós sabemos que não foi. Então alguém forte, alguém que empunhava a espada, tinha que estar no lugar dele, que foi Josué. Não foi essa a justificativa que Deus deu. A justificativa foi porque ele feriu a rocha 2 vezes. Então ele pecou. Ele não entrou na terra por conta do pecado. A questão de Deuteronômio não é soteriológica. É 100% soteriológica, porque se o povo morreu no deserto porque pecou, por que então os meninos, as crianças entrariam na terra? Se essas crianças tivessem pecado também, Deus não ia deixá-las entrar na terra prometida. Elas, assim como seus pais, teriam perecido. Mas Deus dá uma carta de liberdade para eles aqui e fala: essas crianças não receberão o castigo que os vossos pais receberam. Está aí no versículo 39. Pastor, mas Josué também pecou. Mas ele entrou na terra prometida, que ele é pecador, todos são pecadores. Sim, mas não ao ponto de murmurar, não ao ponto de negar a promessa de Deus. Por isso que as crianças estão no mesmo barco que Josué. Porque eles acreditaram, eram inocentes. E Josué conscientemente declarou a salvação de Deus, declarou a vida eterna com Deus, declarou que ia entrar na terra prometida com Deus. Isso está em Número capítulo 14. Ele esperava em Deus, as promessas de Deus, ele e Caleb. Logo, eles conscientemente declararam que as crianças inocentemente não podiam declarar. Se a questão é soteriológica, por que todas as crianças? Então todas as crianças que entraram na terra prometida foram salvas? Provavelmente sim. Todas? Provavelmente, se elas eram crianças inocentes, sim. Agora, depois que se tornaram adultos, é outra coisa. Então não é soteriológica, pastor. Agora, a questão lá não é soteriológica. Aí não está falando de salvação, ali é de entrada na terra prometida. É uma questão temporal. Se a questão não é soteriológica, por que Deus matou os que pecaram? Porque o castigo, o salário do pecado é a morte. Exatamente. Então o pecado matou aqueles homens. Eles não entraram na terra. Ele, o matou pai, a mãe... fisicamente, porque já nasceram mortos espiritualmente. Está escrito em Efésios 1 e capítulo 2. Nós já nascemos mortos em devidos e pecados. Mas leia em Deuteronômio 1, 20, 39. Não fala de criança como condenados. Deixa claro que Deus deu uma... fazer o break aqui agora. O debate tá quente, gente. Tá quente. E olha, fica ligadinho aí que tem muita coisa boa ainda. Depois eu quero fazer uma pergunta para vocês, já que vocês entraram no assunto lá de Canaã e tal, do deserto, sobre as crianças que foram mortas tanto no dilúvio quanto em Canaã, na invasão do povo de Deus. Deus mandou matar todo mundo. Correto. As crianças do dilúvio morreram. Tinha muita criança ali, com certeza, né? Tanto em Canaã quanto no dilúvio. É pro próximo bloco. Eu já vou... Segura aí, pastor, segura aí. Com um texto aqui. Isso, perfeito. E aí nós vamos ter que entrar nesse assunto, porque, por exemplo, o pastor Carlos Ávila fez várias citações aqui de questões polêmicas e interessantes, que a gente poderia trabalhar. Por exemplo, a questão das pessoas que não ouviram o evangelho, quando o evangelho era pouco divulgado, né? Os doidos, os loucos. As pessoas que não têm a capacidade de discernimento intelectual. Sim. E a gente vamos entrar um pouquinho nisso aqui, mas daqui a pouquinho. Segura aí, gente. O debate está muito bom. Vamos fazer um break, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, você aproveita para fazer a sua votação e dar a sua opinião na nossa enquete aí. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. A Faculdade Teológica Bethesda está abrindo vagas para a nova turma do projeto Jesus Cristo nas Escrituras. Jesus Cristo nas Escrituras é um curso diferente, aulas ao vivo, mentoria, acompanhamento e um trimestre de mergulho nas Escrituras em busca do Jesus para além das teologias, né? As teologias são muito bem intencionadas, né? A FTB mesmo tem milhares,
dezenas de milhares de alunos em suas formações teológicas, cada uma num nível, num grau. Mas o Jesus da Bíblia, qual é a teologia de Jesus? Qual é o que Jesus apresenta como reino de Deus? O que é reino de Deus para nós? Mas como Jesus apresenta o reino de Deus? Eu tenho esse convite para você. Se você quer abandonar um pouco das teologias e ir em busca do Jesus na Bíblia, nas Escrituras, então só vale Bíblia nesse curso. Não tem livros teológicos, não tem, academia. Vamos para a Bíblia. O que Jesus Cristo fala sobre tal assunto? Porque a Bíblia apresenta Jesus como nosso descanso. Qual é essa? Que teologia é essa? Que ideia é essa? Como é que funciona isso? Porque Jesus é o Adão, é apresentado na Bíblia como o último Adão. Qual é essa ideia? Qual é a ideia por trás desse fato? E terminamos, a primeira turma do Jesus nas Escrituras com material didático com 400 páginas. Então, eu me lembro que no dia da formatura eu falei para os alunos, olha, era uma turma de 1.200 alunos. Eu falei, olha, claro que nem todo mundo estava presente na formatura, tem alunos que nem moram no Brasil. Mas eu disse para os alunos, todos, no caso, os que estavam presenciais e os que estavam online, falei, olha, dificilmente você leria um livro técnico de 400 páginas em um trimestre. Dificilmente. Mas aqui, além de lermos todo esse conteúdo, esgotarmos esse conteúdo, nós debatemos os assuntos, nos aprofundamos. Tivemos aulas, mentorias, acompanhamentos, aconselhamentos, aulas extras, material extracurricular. E você que está ouvindo a gente vai ter acesso a tudo isso e muito mais. O curso, eu vou falar curso, a gente chama de projeto Jesus Cristo nas Escrituras, está com vagas abertas por enquanto. Você pode se inscrever. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 aqui em São Paulo, 97 511 3385, 97 511 3385. Mais uma vez, 011 São Paulo, 97 511 3385. Você pode se inscrever de qualquer lugar do mundo, tá? Não é só de São Paulo, não. De qualquer lugar do mundo. Se você é brasileiro, entende nossa língua, é por aqui que você caminha, você baixa aí o aplicativo, entra na plataforma e consegue se conectar conosco, com o grupo de alunos. Esse projeto tem comunidade de alunos, onde um aprende com o outro, tem aula não é presencial, aula ao vivo, de vocês, cada um se loga de onde estiver. Então, vem com a gente, é um projeto surreal, super vale a pena participar. Para isso, para se inscrever, é só me chamar no WhatsApp 97511 3385, coloca teu nome, tracinho Escrituras, e o nosso pessoal, nosso time do comercial já entende, já manda o link direto para você. Nome, tracinho Escritura, no WhatsApp 97511 3385, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos num debate aqui acalorado, abençoado, edificante, sobre as crianças que morrem sem Cristo. Para onde elas vão? São salvas ou são condenadas? Temos dois pastores aqui com posições diferentes e nós estamos aprendendo com cada uma dessas posições aqui nesta oportunidade. Muito bem. Então, nós fomos para o intervalo, eu disse aqui que tinha uma pergunta para vocês em relação às crianças que foram mortas no dilúvio, que foram mortas em Canaã. O próprio Deus mandou os seus servos entrarem lá e tomarem posse da terra e tinha que eliminar todo mundo. Correto. Inclusive
as crianças que lá estavam. O que acontece com essas crianças, pastores? Elas foram salvas? Elas não foram? Se elas foram, não seria um ato cruel de Deus de, né, matar essas crianças e ainda lançá-las no inferno? Se elas foram, mas como assim foram, né? Existem pessoas inocentes diante de Deus, já que o pecado original afeta todos depois que Adão pecou. Será que existe um justo sequer? Será que a gente pode, né, ter essa capacidade de se autodeclarar inocente diante de Deus? Muito bem, então vamos ver aqui. Vamos começar com o pastor Vitor. Pastor Vitor, por favor, fique à vontade, dê a sua opinião a respeito dessa pergunta e depois eu já passo para o pastor Carlos Wagner para falar também sobre a sua opinião. Perfeito. Bom, eu defendo que salvação é sempre por graça e nunca por mérito. Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo diante de Deus. Nenhum. Criança, adulto, ninguém é justo diante de Deus. Romanos 3,23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12 diz porque todos pecaram, então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se criança não tem pecado, então por que elas morrem? Porque o salário do pecado é a morte. Ninguém que não tenha pecado pode morrer. Aí a gente vai também para Salmo de número 143, verso 2, que diz: não entres em juízo contra teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum, ou não há nenhum inocente. Então, a Bíblia é muito clara quando ela diz que diante de Deus não há ninguém inocente. Agora, o que acontece? Cristo condenou essas crianças ao inferno do Antigo Testamento? Não. Não. Calma aí, o pastor. Então, eu não estou entendendo o senhor. O senhor falou que elas não são inocentes e elas não foram para o inferno? Exatamente. Elas foram para os céus por conta da graça de Cristo. Jesus disse em Mateus 19,13 que das crianças é o reino dos céus. Quando ele diz isso, ele está dizendo, a elas pertence a salvação. Agora, por que as crianças lá no Antigo Testamento morreram? E morreram sob mando divino. A gente tem passagem bíblica em que Deus manda matá-las. Se você abrir em Jeremias 6,11, o texto diz, eu, Senhor, derramarei a minha ira até sobre as crianças. Por que Deus vai derramar a ira sobre o inocente? Então Deus é injusto. Então não é que a criança é inocente, não. Ela é pecadora, não tanto quanto um adulto, mas ela é pecadora. Só que o sangue de Jesus Cristo as purifica. O sangue de Jesus faz com que uma criança chegue nos céus e possa dizer, eu estou aqui não porque eu mereço, não porque eu sou inocente, mas porque Cristo me amou. Então essas crianças do dilúvio, quando Deus destruiu toda a terra, elas vão ser salvas, elas já estão com o Senhor no paraíso, mas por conta do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Ok. Pastor Wagner, por favor, dê a sua opinião e depois nós temos uma pergunta bomba. Olha, vai pegar fogo, hein? A pergunta bomba de um dos pastores mais polêmicos aqui dos programas, dos debates da Musical, que é o pastor Elias Soares. Então, estava apresentando aqui o programa ontem e ele tem uma pergunta bomba para vocês dois aqui, daqui a pouquinho a gente vai soltá-la. Vamos lá. Vamos lembrar de um texto do Antigo Testamento, porque o tema de hoje ele é um tema capcioso, né? As crianças que morreram sem Cristo vão para o inferno? Sem Cristo, né? Vamos falar então do Antigo Testamento. No capítulo 12 de 1 Samuel, o filho de Davi, ele falece, ele morre. E aí a Bíblia diz, está aqui, que Davi, ele ora a Deus, jejua, consagra e pede a Deus o perdão pelo pecado, porque o filho dele era com Batseba, um filho do adultério, né? Filho de adultério. O próprio Davi declara no Salmo 51 que em pecado ele foi gerado pelo pai e a mãe. Então nós sabemos que existe esse contexto da pecaminosidade humana, né? Do pecado que passou a todos os homens, conforme Romanos capítulo 5. No entanto, quando Davi ora a Deus, está aqui no capítulo 12, versículo 13 de 1 Samuel, que chega a informação a ele pelos seus servos que o seu filho havia morrido, recém-nascido, ela tinha acabado de dar à luz essa criança, tá? Não tinha 1 ano de idade ainda, tinha morrido, ele se levanta, toma banho, pede para que eles sirvam comida e os seus servos entram em dúvida e fala para ele,
Davi, enquanto teu filho estava vivo, você estava chorando, lamentando. Agora que teu filho morreu, você parou de chorar e lamentar. Aí Davi dá 2 respostas. Davi era inteligentíssimo, né? Deu 2 respostas. Primeiro, se a criança morreu, não adianta mais eu chorar nem lamentar. Ela já morreu, está com Deus. Segundo, ela não pode vir a mim, mas um dia eu irei a ela. Está no versículo 13 e 14 do capítulo 12 de 1 Samuel. O que Davi está dizendo? Ele vai para o inferno? Para ver a criança no inferno? A criança está condenada? E ele vai descer para o inferno? Todos nós sabemos as palavras de Davi aqui nos vários salmos, posso citar vários textos, de que ele tinha consciência da salvação dele. Perfeito. Ele chega a dizer no capítulo 51, não retire de mim a tua salvação. Então ele tinha salvação. Ele, inclusive, com o fato da criança mesmo, que ele tinha engravidado uma mulher com dessa criança. E aí, ele estava ciente de que ele ia para o céu, né? Salmo 23, versículo 6, ele fala disso. Que o descanso dele está no céu. Que ele vai se encontrar. Perfeito. Aproveitando que o senhor entrou nesse assunto, vamos soltar a pergunta bomba do pastor Elias, porque ela vai nessa direção, pastor Wagner. Vamos lá. Por favor, pode soltar, gente. Eu sou o pastor Elias Soares e quero deixar uma pergunta para os 2 participantes. Um natimorto, aquela criança que nem sequer teve a oportunidade de nascer. Qual o destino dela? Vai para o céu ou vai para o inferno? E aquele bebê que com 6 meses passou desta para outra vida. Qual o destino desse bebê? Você pode me responder? Muito bem. Pastor Vitor, pode começar, pastor Vitor? Por favor. Pastor Vitor, por Que favor. bênção. Deus abençoe o pastor Elias Desarma Soares. essa bomba aí. Um grande homem de Deus. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor. Pastor Rodrigo, conforme eu já disse, todas as crianças, até uma determinada faixa etária, serão salvas. Então, natimorto, uma criança de 6 meses que morreu, todas, sem exceção, serão salvas. Estarão com o Senhor eternamente. Todas elas. Todas sem elas. exceção. Filho Então- de crente, filho de não crente. Então acabou o debate, porque a pergunta é, as crianças que morreram sem Cristo vão para o céu? Você falou que vão para o inferno? Você falou que todas as crianças, então inclui as Sim, não crentes e mas as crentes. essa foi a minha fala desde o início da programação. Até mesmo de uma família que, por exemplo, serve ao diabo, é satanista. Vamos dar um exemplo aqui exagerado. Isso, vai ao extremo. Ela pode ser salva, essa criança, mesmo que, por exemplo, a dúvida de muitas pessoas, muitas perguntas vieram nesse sentido aqui, né? Dada ao diabo, Uma não? família que consagrou a criança Aham. ao diabo no ventre. E essa criança nasceu e morreu em seguida. Como é que fica a salvação dessa criança? Mesmo essa Ela criança, também é salva? ela também é salva. A Bíblia nos resguarda concernente a essa questão da salvação. Jeremias 19, versículo de número 4, diz assim, ó. Porque me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encher este lugar de sangue inocentes. Aqui o inocente não quer dizer diante de Deus. O inocente que ela não teve culpa dos pecados que o povo de Israel estava sendo levado ao cativeiro babilônico. O inocente aí, no hebraico, indica a falta da consciência do mal que estavam praticando. A criança não tinha consciência, Não, logo... a falta de culpa. A falta de culpa, Isso. da consciência. Da consciência. Não, falta de culpa. A culpa não necessariamente é por conta da consciência. Eu posso cometer um crime O Espírito de Deus, inconsciente. mas o Espírito de Deus nos cobra pelas culpas. Ao final de contas, é Ele quem nos convence de estar certo ou Claro, errado. claro. Então, quando nós fazemos algo que é errado, mesmo não sendo cristão, temos consciência disso. Você é evangelista como eu. E quando a gente vai na rua evangelizar alguém, o cara nunca foi crente. Mas o cara sabe que está no pecado, ele fala, eu nem vou para o céu, porque eu sou um pecador. Mas tem pecados que o próprio Davi disse, Senhor, não me perdoa dos meus pecados, até mesmo do que eu não lembro. Tem pecado que a gente comete na inconsciência, e mesmo assim é pecado. Ou seja, estar consciente ou não do pecado cometido é crime. Se você infringe uma lei do Brasil e você diz diante do juiz, não, eu não sabia da lei. O juiz vai dizer, você infringiu a lei, não importa se você conhece ou não. Aí tem um crime doloso e culposo, aí tem outras questões. Só para finalizar aqui, Jeremias 19, agora versículo 5. Então diz que elas são sangue inocentes. Então o senhor não inclui aí nesse texto a criança, o inocente aí não é criança. O versículo 5 responde. Tá. E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal. Exato. Então, o pastor Rodrigo perguntou, e aquelas crianças que têm filhos de pais satânicos e tudo mais? Essas É a dúvida crianças, de muitos ouvintes aqui. com base em Jeremias 19, 4 e 5, elas são inocentes. O que acontecia aqui? Eles pegavam as crianças pequenas, recém-nascidas, e sacrificavam aos deuses pagãos. E Deus está dizendo, elas são inocentes.
nesse sentido. E aí eu entendo que por graça divina elas serão salvas. Muito Ok. bem. Olha só Pastor o que Carlos, o a texto pergunta do pastor Elias, ela é instigante, né? É forte. Como sempre. E olha então, o que por diz- favor, fique à vontade. Olha o que diz o texto aqui, que a gente citou ele várias vezes, mas não leu. Deuteronômio 1:39. E vossos meninos, de quem vocês falaram, serão presas por Deus? Serão condenadas por Deus? Aí a resposta é: e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. O que Deus está dizendo? A inocência. Deus está dizendo, vocês, as Então crianças, vocês dois estão concordando agora. Todas as crianças são salvas. são né? salvas. Nesse ponto, sim. Por quê? O que eu estou tentando fazer o meu debatedor entender é que a inocência anula a culpa. Todos têm culpa. Todos. Não há um inocente. A Bíblia está cheia de textos que falam Há isso. inocente ou não? Não há um culpado quando há inocência. Romanos capítulo 1, versículo de número 19 fala disso. Romanos capítulo 3, versículo 14 ao 23 fala disso. Agora, quando você é inocente da culpa, você não tem consciência, porque nós não podemos julgar a Deus aqui. Dizer, ó, Deus vai pegar o inocente e considerá-lo culpado. Entendeu? Quando é que um culpado se torna inocente? Quando estão em Cristo, concordo com você. Mas se este culpado não tem a consciência da culpa, do pecado de Adão, que é o pecado da consciência, nós que somos dispensacionalistas, defendemos que a partir do pecado vem a consciência. Logo, a dispensação da consciência e a dispensação da inocência. Na dispensação da consciência, veio os pecados que culminou no dilúvio, certo? Onde afligiu as pessoas. O senhor falou na sua fala que se as crianças morrem, então, como elas não pecaram? Nós também morremos e fomos justificados por Cristo. Mas nós pecamos. Todo dia. João diz que não tem pecado, é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Todo dia nós pecamos, eu concordo com você. No entanto, temos que levar em consideração a questão morte, porque tudo na teologia é complexo. Tudo na teologia é complexo. A morte na Bíblia não é só física. Existe uma morte espiritual. Mas a física está num pacote do pecado. Física, espiritual e eterna, né? Exato. Só tem 2 pessoas na Bíblia que eu lembro que não morreram. Sim, mas que também eram pecadoras. Mas não morreram por graça divina. Então as crianças estão dentro desse pacote. Não, mas e as que morreram? As que morreram também estão dentro desse pacote. Porque, citado no Deuteronômio capítulo 1, versículo 39, fica claro. Mas como, pastor? Como elas morreram se elas não têm pecado? Me responde. Então só quem não tinha pecado era Enoque? Enoque também tinha pecado. Ele tinha, mas quando a igreja for arrebatada, também não vai... Os que morreram não serão mortos. Então não é via de regra definir que morrer ou não morrer tem a ver com o pecado ou não tem a ver com o pecado. Todos estão debaixo da condenação de Adão. Romanos 5,12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Concordo. Então a consequência do pecado é a morte. Mas quem usou esse argumento foi você, de que só morria quem pecava. Então, é preciso entender que se o pecado, como você lê o texto, eu considero que está escrito, claro, senão não seria teólogo, aquele que nasceu, né, que descendeu de Adão é pecador, logo vai morrer, consequentemente. Inclusive o próprio Cristo morreu sem pecado, então, mas morreu para nos dar a redenção. Mas a morte não matou ele que se entregou à morte. Ele Sim. diz, ninguém tira de mim, eu a dou. Quando ele está na cruz, o que ele diz para o Pai? Em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte quer te matar, mas não pode, não tem pecado. Até aí tudo bem. Só queria fazer uma pergunta para o pastor Vitor, desculpa interrompê-lo. Pois não. Porque alguns internautas estão questionando a questão da inocência, né, e as crianças que não são salvas. Em que sentido, né? Porque a gente viu que teve uma hora que vocês acabaram concordando. Convergimos. Todas vão ser salvas e tal, ok. Mas em que situação, professor, essas crianças que não são salvas, elas são condenadas e por quê? Como é que a gente pode distinguir isso? Perfeito. Quando a gente vê Mateus 19, 13 e 14, tanto em Marcos 10, 13 a 16, Jesus diz, as crianças estão indo até ele. Na verdade, as crianças estão sendo levadas até Jesus. Por suas mães, né? Aqui tem uma questão importante. E o que Jesus fala? Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Na língua portuguesa, criança é criança, até 11 anos de idade. No grego, isso difere.
Porque quando Jesus fala crianças, o termo grego que está no texto bíblico é paidia. Segundo a Bíblia, a palavra-chave, o termo se refere a um bebê, a uma criança que não está crescida, uma criança de peito, uma criança pequena, muito pequena. Não se refere a uma... Eu tenho um filho de 7 anos. Não se enquadra aqui em Mateus, capítulo de número 19. A mesma passagem paralela lá em Lucas, capítulo 18, versículo 15 a 17, que fala de crianças, a palavra criança lá, primeiramente, é brephen, que significa um bebê, uma criança ainda não nascida. Essa palavra é usada quando Maria vai visitar Isabel e a criança pula desde o ventre. Essa palavra é usada a um bebê lactente em Lucas 2,12, quando está falando que foram até Jesus. Não seria quando porque estava na são manjedoura. extremamente inocentes? Não. Aqui, por que Jesus está falando que das tais é o reino dos céus? Está se referindo a crianças inconscientes, criança muito pequena. Agora, eu gostaria de colocar uma questão em cima disso que foi falado... Rapidinho, tá? Porque a gente vai ter que, infelizmente, o tempo voou. Eu vou ter que ir para as considerações finais aqui. Hoje, eu estava vendo um vídeo de uma criança endemoniada, uma criança por volta de 7, 8 anos de idade. A criança endemoniada, falando que odeia Jesus, que vai matar Jesus, que é do diabo. Aí eu pergunto, então criança não tem pecado até qual idade? Até 12 anos de idade? Conforme, porque no Brasil, adolescentes é a partir dos 12 anos de idade. A psicologia define 3 tipos de crianças. Sim, mas eu digo assim, a Bíblia. Para a Bíblia, então, a criança... Esse rapazinho aí de 7 anos... Ele já pode ser condenado. Ele poderia ir para o inferno se morresse ali nessa situação. Exato, porque daí, por mais que ele não tenha o córtex frontal totalmente estabelecido, pensamento racional, ele já consegue saber o que é certo e errado. Uma criança vê em escola pública e escola privada também, crianças, quantos professores afastados? Porque crianças fazem birra, briga, xinga, fala palavrão, mente, bate nas pessoas. Se isso não é pecado, eu não sei o que é pecado. Ok. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, nosso debate é muito bom e nós vamos ter que finalizar. Vamos para as considerações finais desse debate tão interessante. Começar aqui com o nosso pastor Carlos Wagner, falando sobre o tema e dando as suas considerações finais a respeito das crianças que morreram sem Cristo. O senhor tem 1 minuto e meio, pastor. Há muitos textos que deveríamos considerar aqui e analisar. Um deles, e eu queria deixar essa pergunta para o Vitor, o meu adversário no debate, quando ele diz assim, se vocês não entrarem na regra de uma criança, Marcos 10:15, serem inocentes e puros como uma criança, não entrarão nos céus. Logo, Jesus deixou claro, definido, que a criança é uma referência para a salvação. Porque se a criança, ele falou aqui, Marcos 10:15, se vocês não forem como a criança, vocês não entrarão no céu. Criança de peito. Aí é o Senhor que está definindo. Existe pelo menos 4 palavras gregas e 2 hebraicas para definir criança. Agora, como definir a inocência da criança? Até quando? Nós nunca vamos chegar no denominador comum. Porque o rabinismo tem uma visão, a filosofia tem outra, a psicologia tem outra. Então, não dá para definir. Pedagogia tem outra. E a Bíblia tem outra. E a teologia tem outra. Deixa claro, né? Então, não dá para nós chegarmos aqui e dizer X é criança, X não é criança, porque vão deixar de ser crianças depois que se tornaram adultos ou conscientes. Logo, Jesus citou aqui que deveríamos nos tornar uma criança. Uma criança na pureza, na inocência, na ausência da malícia. Tá? Então, deixa essa pergunta para o Senhor. Se Jesus vê nas crianças condenação, porque ele falou que deveríamos ser como uma para entrar no céu. Okay. Agora, nas considerações, né, porque eu sei que o tempo já foi, nós estamos completando agora 2 anos de ministério ali da Igreja Evangélica Sal e Luz. Vamos fazer a festa agora dia 8 e 9 de junho do mês 6. Vai estar com a gente um amigo nosso da Igreja Batista, pastor Leandro. Eu estarei, viremos ter consagração no dia 9. E os irmãos que quiserem estar conosco, estamos ali no Pirajussara, na rua São Paulo, número 160. E na internet estamos na @saliluz.igreja, tá? O Carlos W. Bonfim, @Carlos W. Bonfim também no Instagram. Muito obrigado, pastor Carlos. Amém. Sigam ao pastor Carlos Wagner nas redes sociais e também, se puder, vá ali ao evento, que vai ser uma bênção, com certeza. Amém. Professor Vitor, por favor, fique à vontade, considerações finais, dê suas redes sociais também, fique à vontade para divulgar.
Amém. O pastor Carlos fez uma pergunta quando não dá mais tempo de responder. Não vai dar mais tempo, infelizmente. Só depois, né? Terminar. Bom, eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer aqui a presença do pastor Carlos. Muito obrigado, pastor, por proporcionar um debate edificante, respeitoso. Acho que isso é muito importante dentro de um debate, porque nós somos cristãos e nós, né, divergimos em um ponto ou outro, mas nada muito que vai afetar a nossa fé. Ao pastor Rodrigo, que conduziu brilhantemente aqui esse debate, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, prazer em conhecê-lo. Eu quero apresentar aqui o meu material. Eu escrevi esse livro aqui, ó, A Expiação de Cristo e a Justificação dos Homens. Eu quero presentear o senhor com o meu livro. Muito obrigado, muito obrigado. E também ao nobre aqui, companheiro, pastor Carlos. Esse livro foi um desenvolvimento do meu TCC no Mackenzie, que eu ampliei para... Eu quero o autógrafo. Opa, com certeza. Onde eu falo aqui por que Cristo teve que morrer. E um dos pontos é que a morte de Jesus, ela se tornou expiatória desde o primeiro ser vivente, Adão, até o último ser vivente que há de nascer na face da terra. Inclusive as crianças que estarão sãs e salvas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. As crianças do termo grego que Mateus, Marcos e Lucas falam. Amém. Não crianças crescidas. Amém. Professor, muito obrigado. Obrigado aos queridos debatedores e também a você que nos acompanhou até esse momento. Deus continue lhe abençoando. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, curta também a nossa página, siga-nos no Instagram e com certeza você será muito abençoado e edificado. Deus abençoe a toda a equipe aqui da Musical e até o próximo programa, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais